Veja o que Paulo disse aos irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Corinto, no capítulo 7, do versículo 29 em diante. Estou utilizando o texto da NVT, Nova Versão Transformadora. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Entenda como Paulo estava falando com os irmãos. Olha, o tempo se abrevia. O juiz já está aí às portas, assim diz Tiago. O dia do Senhor já está próximo a acontecer. Então vocês que são casados, considerem-se como se não fossem, para não ficarem apegados. O dia do Senhor estava chegando, o dia da aflição, o dia da tribulação, o dia da angústia, o dia da ira estava próximo. Isso estava próximo lá no ano 66, 67. Não está próximo nos dias de hoje. Então é um absurdo um líder religioso pegar pessoas incautas, sentadinhas no banquinho, na cadeirinha, no ar-condicionado, e ler esse versículo 29 como sendo para hoje. É muita ignorância, me desculpe, é muita cegueira espiritual, é muita cegueira dos escritos bíblicos, é muito inocente no entendimento. Vamos nos transportar para aquela data. Se coloque você lá sentadinho no barranco, na areia da praia, lá onde no barro onde Paulo estava falando isso com os irmãos. Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Versículo 30. Aqueles que choram, que se alegram, ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens, porque eles iriam perder tudo aquilo. Não era para ficar entusiasmado, eufórico. Olha, comprei isso. Olha, conquistei isso. Olha, não. Aí você pega um versículo desse, você vê que esses líderes que pedem sacrifício, pedem votos, campanhas, tem fogueira bamba, fogueira caduca, fogueira torta, para conquistarem riquezas. Mas não são eles que dizem que Jesus está voltando? Que a volta de Jesus está mais próxima hoje do que antes? Mas Paulo, ao contrário, Paulo estava falando aqui, ó. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Naqueles dias, Paulo falava. Os de hoje não. Os de hoje falam que você tem que conquistar. Os de hoje falam que você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Porque quando você é próspero, é sinal que Deus está te abençoando. Você vê, está na contramão. Paulo, naqueles dias, falou que estava próximo. Os dias estavam curtos. Estava próximo o fim. Os de hoje não. Os de hoje falam que Jesus vai voltar, porém, querem comprar, querem conquistar coisas. Mas, na verdade, quem conquista somente eles. 31. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Olha que coisa interessante esses versículos. Depois você lê. Esse vídeo aqui é curto, é 7, 8, 10 minutinhos só no máximo. São vídeos pontuais, sem encheção de linguiça. Mas para um bom entendedor, você acha que precisa fazer teologia para entender isso aqui? Não, porque os teólogos não entendem isso, ou fazem de conta que não entendem. Não, basta ler. Deixa eu colocar esse versículo aqui na Nova Almeida atualizada, vamos ver como está. 29 ao 31. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Será que Paulo estava louco naqueles dias? Será que Paulo estava pneuzão? Será que Paulo era um retardado para falar um negócio desse? Para separar os casais? Para dizer, olha pessoal, não fica pegado, porque olha, os dias estão se abreviando. Você consegue entender? Você consegue que a Bíblia, cada dia que passa, que você vem mais tendo entendimento dela, você vê que é um livro de história, é um livro histórico. E ficam esses fanáticos apegados a isso, trazendo sempre para a geração deles, sempre para os dias deles. Eles não respeitam isso aqui. Mas também os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram,
como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Paulo estava avisando os irmãos. E assim eu digo a você, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está do outro lado aí. Jesus já voltou, Jesus não volta mais. Essa leitura que eu estou fazendo aqui faz parte da série que Jesus não volta mais. Conforme esses escritos, Jesus não volta mais. Estou fazendo uma série aí, não sei quantos vídeos vai dar. Então, a partir do momento que você é novo, é a primeira vez que você está vendo esse camarada aqui, respeite as épocas dos escritos bíblicos, respeite quem foram os ouvintes, respeite para quem foi enviado as cartas, para quem foram os remetentes, quem foram os destinatários. A partir do momento que você começar a respeitar isso, então os escritos bíblicos, vai ser claro. Você não vai ser um religioso, um fanático, um perturbado, um insano, achando que Jesus vai voltar mais. Porque não vai mais, porque ele já está, o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, já está em nosso espírito. Agora, a religião é obrigada a pegar isso daqui e trazer para os dias de hoje, porque ela depende do dinheiro dos fiéis. Ela depende da presença dos fiéis com seus enganos, aquele monte de bonequinho todo igual um bonequinho de marionete. Por quê? Para eles viverem do quê? Do dinheiro dos fiéis. A religião é uma fraude, a religião é uma mentira, a religião não deve existir. Tendo como base a Bíblia, a religião é uma fraude. A cada dia que passa mais é isso. Então não é que vocês falam mal da religião porque vocês é ateu, é herege, não é nada disso. É que nós, lendo racionalmente, você entende isso. Que Paulo falava para aqueles dias. E quando findou esses dias? Quando se abreviaram de uma vez? Do ano 66 à metade do ano 70, 3 anos e meio. Findou. Veio o perfeito. O perfeito veio, o Cristo ressuscitado veio como juiz e julgou os israelitas dentro dos muros de Jerusalém. Amém? Então, vamos a mais um vídeo da série Porque, conforme esses escritos, Jesus não volta mais. Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.